O Arana está 37 dias parado, o Gabriel Menino 20 e poucos, o Franco da mesma forma. E a gente, pela necessidade, puxou os meninos para jogar. A responsabilidade é minha quando eu faço isso, não é do DM, não é de ninguém. Já respondendo junto, o Gabriel Menino saiu, não foi pela lesão dele, levou um pisão no tendão. O Arana sentiu um desconforto, mas não agravou a lesão. E o Franco teve um momento que eu fiquei preocupado, mas dali a pouco ele firmou. Esses jogadores não estão com o ritmo de jogo ideal. Cuca falou ali que quem coloca para jogar é ele, tirou a responsabilidade do DM, falou dos problemas. Agora, os problemas são grandes, são crônicos e por isso... Recorrentes, cara. Isso. O elenco com problemas, os jogadores sendo forçados, se arrebenta fisicamente, os que não estão machucados precisam correr muito mais, etc e tal, e você vai arrebentando o elenco Sabe todo. qual que é a resposta disso tudo que você falou, da estratégia do Cuca? Tudo que a gente está falando aqui tem uma resposta. Qual? O elenco do Atlético não é qualificado. Houve um planejamento errado para poder montar esse elenco. Ué, Thiago Fernandes. Por quê? Porque a situação que o Cuca poderia ter ontem, ela poderia ser evitada se ele tivesse mais opções. Ontem, se a gente for analisar, não tinha o Coelho que estava fora, correto? Sim. Os outros estavam voltando, né? Mas mesmo assim, falta peças. Tem o caso do Dudu. Até vou dizer aqui para contradizer o Valu. Acho que o Dudu seria necessário para o Atlético ontem. Poderia fazer uma diferença, sim, o Dudu ontem no time, mas só pode Peraí, eu tô na segunda janela. Peraí, o Dudu faria diferença para quem? Para o Atlético ontem. Achei que seria você tava importante. provocando. Não, porque o Valu outro dia me perguntou se eu achava que o Dudu jogaria no Atlético. Eu acho, inclusive, ontem foi provado. Essa necessidade. Como uma necessidade de mais reforço. Quando o Cuca faz tudo isso aí, para mim, inclusive, se a diretoria do Atlético não tem um entendimento, deveria ter. Porque quando ele fala, olha, eu estou bancando aqui de colocar jogadores, aí ele lembra, o Igor Gomes com virose. Você só coloca o cara com virose porque você não tem outro. Mas aí você fala assim, mas no banco tinham outros. Não, mas dentro do que ele espera que o jogador faça, não tinha. Então isso é mais um recado para a diretoria. Diretoria, o Atlético precisa de reforço. A gente sabe que é na janela. Ok, estamos aguardando. Então que venha, porque cada jogo fica mais gritante essa necessidade. Ontem ele foi capaz de colocar jogador que voltou, ok? E outra, né, que a gente falou aqui também na semana. Antes era assim, o jogador tá fazendo transição, né? O tempo todo ficaram falando aqui durante a semana, o Arana não vai jogar. Não vai... E eu falei, olha, eu tenho informação que ele vai jogar. Né? Ele vai jogar. E falaram, não, o Atlético não, porque não deu tempo de treinar, não deu tempo. E aí o que aconteceu? Ele foi pro jogo, treinou durante a semana, 1 ou 2 treinos só. Podia acontecer? Foi um risco, mas foi um risco que quando ele acontece o errado, né, de maneira negativa, pode tirar dá um o Arana peso. da seleção. Exato. Pode tirar o Arana mais da seleção. Mais uma vez, e também do prosseguimento do Atlético. O Atlético tem um jogo quarta-feira contra o Maringá, que é importante. Tem uma necessidade de vitória. Olha o desgaste. Você tá vendo aí, Hulk baleado, o Igor Gomes baleado, Arana baleado, Gabriel Menino baleado. O Hulk já teve 100% alguma vez nessa temporada? Porque desde que ele teve aquela lesão, todo mundo falou então, que a ele tá lesão baleado. foi no jogo contra o Tombense. Então, antes disso, da lesão, ele estava ok. Tava 100%. Tanto é que os números dele são mais altos, né, antes da lesão. Mas que foi contra o Tombense. Fora do jogo, hein? Só que eu acho que é importante a gente muito dizer... em função da boa marcação do Cruzeiro. É importante a gente dizer, tanto é que o Fabrício Bruno foi um dos melhores em campo. E também o Vidalba e o sistema defensivo do Cruzeiro no todo. Lucas Silva também jogou muito bem ali, ele também fazia aquela parte ali no Hulk. Enfim, vamos voltar a falar dessa situação do Atlético. Júnior Santos, por que eu falo que é recorrente? O Júnior Santos, ele entra no Atlético, sofre uma lesão, volta, sofre uma outra lesão. Alan Franco, sofre uma lesão, volta, sofre lesão e está de volta ao Atlético. Então, a recorrência do entrar, lesão, sara, machuca de novo. Depois temos Gabriel Menino, a mesma coisa. O Arana também é um outro exemplo. Então, esse problema é um problema que tem que acabar no Atlético. O Atlético não pode seguir nessa linha na temporada, sendo que o elenco é tão curto. O Breno falou a respeito da questão dos volantes. Vamos lembrar um contexto aqui que eu acho importante para o torcedor. O Fausto Vera, é informação, ele não fazia parte do perfil e das escolhas do Cuca para a temporada. Por que ele entrou no time? Porque não tinha outro para entrar. Aí ele entra no time e ocupa uma função, porque já estava sem o Alan Franco e o Rubens tendo que ir para a lateral. Então perde essa questão. O Patrick ontem ele entrou por necessidade novamente. E foi bem.
E foi bem. Então, ou seja, é um jogador que poderia estar ganhando minutos na temporada. Porque ele entrou num clássico ontem e foi bem. Ó, duas coisas. Primeiro, o Cuca, é papel do treinador recuperar jogador, é papel do treinador revelar jogador. Me parece que o Patrick tem mais qualidade do que a gente está imaginando. Ele pode ser importante, ele precisa jogar. Se você precisa de um jogador no setor e você não tem, ele tem que jogar. Porque eu duvido que ele apresente menos do que o Fausto Vera. Duvido que ele apresente menos que o Fausto Vera. Agora, informação. O Cuca pediu ao Rafael Menin um 5, um 8 e um 10. E não adianta negar que isso é informação. O Cuca pediu, falou, não tem jeito. Na janela eu preciso, no mínimo, de um 5, um 8 e um 10. E não adianta negar que isso é informação. Pois não, Valu? Não, só é importante quando o Cuca chama para si a responsabilidade do Arana estar em campo. Inclusive, passando, de certa forma, não diria por cima, mas trazendo para si a responsabilidade. E eu vou tirar da conta, em determinado momento aqui, questionamentos a respeito do que eu nunca fiz, tá? Só para deixar claro, até porque eu não tenho capacidade e nem informação para isso. Eu vou tirar questionamentos para cima do departamento de preparação física do Atlético e de saúde. Porque, não estou de sacanagem. O time inteiro, estourou o time inteiro, esse departamento o Cuca de preparação física. O Cuca acabou de No falar. jogo de ontem, eu não sei se você acompanhou. Eu acompanhei a coletiva ontem, Pois é, não. inclusive, trouxe aqui, falei isso lá na rádio. Então, se eu tivesse acompanhado só o recorte que acabou de falar, ele chama para si Eu toda a citei esse responsabilidade recorte hoje. dos jogadores estarem em campo. Então, eu pelo menos... No jogo de ontem, eu não Valu, tá faço todo mundo estourado no Atlético, cara. Eu não faço esses questionamentos. Deixa eu falar da KTO aqui, daqui a pouco eu